Filipe Alves, diretor do Diário de Notícias, agora aqui neste Não às 3. Filipe, muito boa tarde. Vamos começar por aqui. Sempre que Cavaco Silva fala, enfim, o país treme, por assim dizer, e estamos aqui já a ouvir todas essas reações. O que é que te parece toda esta polémica e a resposta de Luís Montenegro? Eu creio que Cavaco está certo numa análise, no sentido que este governo, para conseguir, ou seja, este governo da AD, para conseguir manter o seu espaço e para conseguir evitar a erosão por parte do Chega, que está a crescer à direita, tem de facto de conseguir fazer reformas que criem um mercado de trabalho mais dinâmico, criem mais crescimento económico e mais oportunidades, sobretudo para os jovens. E essas reformas, para isso é necessário de facto ter um ímpeto reformista muito forte, que vimos no início deste governo. Aliás, houve ali uma altura nos primeiros 3 meses em que quase parecia que os ministros não dormiam, que todos os dias tínhamos medidas e mexidas, etc. Mas, de facto, não é fácil para um governo minoritário que tem dois grandes partidos, um à sua esquerda e outro à sua direita, conseguir fazer passar essas mexidas, porque, no fundo, estamos a falar de abanar o sistema tal como ele existe. E estamos a ver com a questão da lei laboral, que eu não estou a dizer se concordo ou não concordo com a lei laboral, não é isso, mas qualquer mexida na forma como as coisas foram feitas nas últimas décadas é muito difícil com um governo minoritário e que está sob pressão tanto do lado da esquerda como do lado da direita. E aí estamos a falar de facto de medidas estruturais. Aqui não, neste caso estamos a falar de medidas excepcionais. Ainda assim a resposta de Luís Montenegro foi que estas medidas caem que nem uma luva nesse dia em que sai o artigo de Cavaco Silva no Expresso. Sim, há aqui uma eu acho que estas medidas são conjunturais, são medidas que visam responder a uma crise internacional, embora na parte da habitação, de facto, há aqui algumas alterações que são importantes, nomeadamente o IVA da construção, nomeadamente o incentivo que é dado aos senhorios para praticarem os ditos preços, as rendas moderadas, que no fundo são rendas com valores bastante significativos, até 2.200 euros, se não estou em erro. 2.300 euros no caso do arrendamento e os 660 são valores mil euros no caso da venda. Em Lisboa, por exemplo, é um valor que obviamente é um valor alto face ao poder de compra médio em Portugal, mas infelizmente em Lisboa de facto já são rendas médias. E portanto, quando se faz uma reforma em que os senhorios passam a ter uma opção de se praticarem rendas dentro desse intervalo, pagarem apenas 10% de IRC, obviamente que é um efeito positivo. Se vai resolver a crise da habitação já é outra história. É outra história, creio que ninguém sabe, mas que é um passo positivo, eu creio que é. E aí já é um sim, isso juntamente com a medida que foi anunciada para desbloquear as heranças indivisas. Exatamente. Eu creio que aí são medidas estruturais, porque altera de facto a forma como isto tem sido feito nas últimas décadas. E o caso das heranças indivisas é grave, porque estamos a falar de milhares e milhares de imóveis que estão fechados porque os herdeiros não se entendem ou porque um quer vender, o outro não quer, e com esta nova lei casas ao abandono. Será possível. E esta lei vai resolver esta questão ou vai melhorar? Vai permitir desbloquear essa situação, porque basta que um dos herdeiros queira avançar com a venda, que os outros não podem impedir. Claro que muitas dessas casas são devolutas e muitas não estão habitadas. E, portanto, isso é um problema, porque é necessário reabilitação. Mas são fogos que estão disponíveis e que muitos estão fechados, estão devolutos e, portanto, que têm que ser colocados no mercado. Dito isto, eu acho que é uma situação complicada e acho que a situação da habitação só se vai resolver, de facto, quando houver mais oferta. E passa também por investimento público, por habitação pública. Para que haja construção, para que haja mais oferta. Portugal, comparado com outros países europeus, é um país que tem pouca habitação pública. Por exemplo, a Alemanha é um país que desde há muitas décadas investiu em casas públicas para que são depois disponibilizadas aos cidadãos por preços razoáveis. A melhor forma de fazer baixar um preço é aumentar a oferta. E Portugal tem um problema de oferta, porque nos últimos 10, 15 anos a construção diminuiu muito. Aliás, construíam-se mais casas, tantas casas em 10 anos como se construía por ano até 2010, para termos uma ideia. Sim, e de facto há pouca oferta e a procura não para de aumentar. Isso pressiona o preço. Claro que há outros fatores, há procura de investidores estrangeiros, há outros fatores que obviamente explicam essa subida dos preços. Mas esse é um aspecto. E depois a questão da redução do IVA, que é uma reivindicação antiga do setor, obviamente que retira alguma pressão sobre o preço. Agora, há também a possibilidade dos promotores imobiliários
ficarem com essa margem que o Estado deixa de arrecadar, como sabemos. Pois, há esse não. Olhando aqui para as outras medidas que vão entrar em vigor já no dia 1 de abril, vão até junho, temos apoios nos combustíveis para taxistas, bombeiros, agricultores, também apoios para os pescadores, portanto aqui várias áreas cruciais. Qual é que é o peso real destas ajudas? Eu creio que são medidas que são relevantes para estes setores da sociedade que estão a ser afetados pela subida dos combustíveis. O Governo tem recusado reduzir o IVA, por exemplo, dos produtos alimentares. Eu creio que, se esta situação continuar, mais tarde ou mais cedo terá que ser equacionada essa possibilidade, porque o cabaz alimentar já está a subir e se a situação se agravar no Médio Oriente, isto vai mais continuar. caro de sempre, segundo a DEC. Portanto, é uma situação que se esta incerteza em relação ao Médio Oriente, esta guerra continuar e se sobretudo se der origem a uma crise alimentar à escala global, que é um grande risco que os analistas falam, é natural que tenham que ser equacionadas outras medidas. Porque não é só a crise dos combustíveis, há o problema dos fertilizantes que vem do Médio Oriente. E obviamente que isso tem impacto na produção agrícola e estamos num mundo com mais de 7 mil milhões de habitantes e, portanto, uma disrupção desta natureza obviamente tem um efeito grande. E nós, embora estamos aqui num cantinho relativamente pacífico e seguro, mas Portugal não é autossuficiente em termos alimentares, por exemplo. Aliás, poucos países são. Mas nós não somos. E isso significa que estamos expostos aos preços internacionais e obviamente que se houver uma crise alimentar a nível mundial, nós somos afetados. Mas o Governo devia já atuar nesse sentido, porque hoje Luís Montenegro descartou essas medidas sobre os bens alimentares, a questão do IVA. A questão não seria tanto atuar já nesse sentido, mas eu creio que essa situação, obviamente, deve estar no radar do Governo e vai depender muito de como é que a guerra do Médio Oriente se vai desenrolar. E o que nós sabemos hoje, aliás, estas medidas já têm um horizonte de 3 meses ou 4 meses. Entre abril e junho. E, portanto, já se parte do princípio que esta situação se vai arrastar mais algum tempo. E isto é no melhor cenário. Entretanto, ao contrário do que aconteceu nas últimas semanas, parece que na segunda-feira não vamos ter um aumento dos combustíveis. Antes, pelo contrário, devem baixar, mas ainda assim vamos ter a gasolina em média em 1,90€ por litro, o gasóleo em 2€, portanto valores muito elevados comparativamente com aquilo que era há um mês, quando começou esta guerra. O Governo podia fazer mais para mitigar os preços? Creio que como tem feito a Polónia, por exemplo. Sim, e a Espanha também foi mais agressiva. Aliás, a Espanha foi ao IVA. Portanto, exatamente. Através do ISP já se faz alguma coisa, mas de facto eu acho que lá está, vai depender muito de como é que esta guerra se vai desenrolar e do que é que vai acontecer a nível internacional, porque se for preciso intervir de forma mais robusta, eu creio que o Governo também está, no fundo, a reservar essas armas para esse momento, ou seja, se for necessário daqui a 2, 3 meses intervir ainda mais intensamente, há essa possibilidade. E por isso é que vai sendo mais prudente? Eu creio que sim. Porque, por exemplo, é uma interpretação a Polónia possível. anunciou medidas que vão baixar os combustíveis através do IVA em 30 cêntimos por litro. Portanto, é de facto um valor muito substancial. Mas também depende muito da realidade de cada país. Portugal, apesar de tudo, tem acesso a petróleo que vem de outras geografias. Se calhar a Polónia era um país que dependia muito, até há pouco tempo, dependia muito da Rússia, que agora tem que importar muito da sua energia que vem dos Estados Unidos, também do Médio Oriente. Portanto, está numa situação diferente. E cada país aí joga com a sua própria realidade. E nós, apesar de tudo, do ponto de vista energético, nós estamos numa situação relativamente estável. Do ponto de vista da eletricidade, por exemplo, nós temos, devido à nossa aposta nas renováveis, e de facto estamos numa ilha energética com a Espanha, a nossa situação é ligeiramente diferente. E, portanto, agora, o que é que pode agravar esta situação e obrigar a medidas mais gravosas? É se a guerra se transformar num conflito prolongado, se uma guerra de atrito, se houver uma intervenção terrestre, se de facto o Estreito de Hormuz ficar bloqueado, se aqueles países da zona do Golfo ficarem com as suas infraestruturas de gás e petróleo destruídas, isso vai demorar anos a recuperar e normalizar a situação. Filipe, muito obrigado pela tua presença. Obrigado. Bom fim de semana. Bom fim de semana, obrigado.